A Biblioteca de Alexandria foi uma obra de grande magnitude. Inaugurada no século III a.C. por Ptolomeu I, que foi sucessor de Alexandre o Grande, a biblioteca abrigava mais do que somente livros. Lá havia inúmeros documentos, manuscritos, papiros e até centros de pesquisas ou laboratórios. Seu legado é imenso, pois durante 7 séculos fomentou e abrigou grande parte do conhecimento da antiguidade. Só que um fato que talvez você ainda não saiba sobre a Biblioteca de Alexandria é que ela possuía desde o início seus próprios guardiões. E é sobre eles que vamos falar, ou melhor, de sua organização, a Ordem da Rosa Cruz. O rosacrucianismo é um movimento filosófico que se popularizou na Europa no início do século XVII, após a publicação de vários textos que pretendiam anunciar a existência de uma ordem esotérica até então desconhecida para o mundo. Rosa Cruz é um nome atribuído com base no lendário personagem Christian Rosenkreuz, que é o ponto de partida para várias organizações rosacruzenses. Christian Rosenkreuz, mais conhecido como Padre CRC ou Irmão CRC, pelos membros da ordem, nasceu em 1378 na Alemanha e era filho de família ilustre, mas não abastada financeiramente. Ele teve sua educação iniciada aos 4 anos de idade em uma abadia onde, ao longo dos anos, aprendeu matemática, grego, latim, hebraico e também magia. Em 1393, Rosenkreuz fez uma longa e duradoura viagem acompanhado por um monge, na qual visitou a Síria, o Egito e Marrocos, onde se interessou e estudou ocultismo. Quando retornou à Alemanha, já em 1407, ele teria fundado a Ordem Rosa Cruz. No início, contava com não mais do que 8 membros, mas ainda assim reuniam-se e tentavam promover a cura gratuita de doenças por meio dos conhecimentos místicos. Posteriormente, o grupo formou a Casa Sancti Spiritus, ou Casa do Espírito Santo, onde, através da cura de doenças e do amparo daqueles que necessitavam de ajuda, foram desenvolvendo a confraria que pretendia futuramente orientar os monarcas na condução correta dos destinos da humanidade. Segundo o texto Fama Fraternitatis, CRC morreu em 1484 e, após sua morte, a ordem foi extinta. A localização da sua tumba permaneceu desconhecida durante 120 anos até 1604, quando foi redescoberta e então a ordem renasceu. Entre os anos de 1607 e 1616, 3 manifestos anônimos foram publicados, de forma a não só fazer a população entender, como também serviu como uma espécie de convite para conhecer mais de perto a ordem. O primeiro manifesto foi Fama Fraternitatis, de 1614, que descreve a lenda e os princípios fundamentais da Ordem Rosa Cruz, apresentando a figura de Christian Rosenkreuz. Em 1615, foi publicado o Confessio Fraternitatis, no qual são expostas as crenças e os objetivos da ordem, incluindo a busca pelo conhecimento e a reforma da ciência, filosofia e religião. Por fim, o Núpcias Alquímicas de Christian Rosenkreuz, de 1616, que é uma narrativa alegórica que simboliza a jornada espiritual de Christian Rosenkreuz, foi publicado. Observe que estes manifestos foram escritos mais de um século após a morte do padre CRC. Portanto, todo o conteúdo foi baseado no legado deixado pelo fundador da Rosa Cruz. Não há como apontar esta ou aquela pessoa como sendo quem escreveu tais manuscritos, mas tudo indica que um grupo de membros denominado Círculo de Tubinga os tenha produzido. O fato é que os manifestos tiveram uma forte influência sobre a sociedade da época. As visões místicas e voltadas para o ocultismo chamaram a atenção de pessoas importantes da época. Já em 1623, cartazes espalhados nas ruas de Paris divulgavam a ordem. Nos séculos que se seguiram, esta ordem sobreviveu sob diversas denominações para finalmente ressurgir em 1909 com o nome de Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz, sob a sigla AMORC. Em março de 2001, ela publicou um 4º manifesto, o Positio Fraternitatis Rosea Crucis, que historiadores como Roland Edghofer e Anthony Frevre reconhecem como sendo da mesma linha dos manifestos do século XVII.
Os primeiros manifestos foram publicados num momento em que o domínio científico e tecnológico da natureza levou a um distanciamento entre ciência e a religião. O principal objetivo e meta dos 3 documentos era contrariar esta tendência por meio de uma contínua reforma da ciência, ética e cultura religiosa. Sua autoimagem é baseada em uma difusão livre de preconceito e uso do conhecimento de outras culturas ainda não difundidas ou pouco conhecidas. Nesta época, ainda não havia grupos de Rosa Cruzes organizados. Somente após 140 anos da publicação dos manifestos, a primeira organização Rosa Cruz foi fundada como Ordem Paramaçônica em 1760, a Ordem Dourada dos Rosa Cruzes, como um polo oposto às forças racionais e modernistas. O símbolo da Rosa Cruz é representado por um crucifixo e uma rosa, tal qual sugere seu nome. Esse símbolo sofreu algumas alterações ao longo dos anos, mas sempre se manteve claro em sua mensagem. Conforme a região ou segmento baseado nos princípios da ordem, o símbolo pode vir acompanhado de um número cabalístico ou de outros símbolos alquímicos, bem como figuras geométricas, como triângulos ou quadrados. Só que sempre com a rosa e a cruz juntos. Uma das lendas não tão conhecidas sobre a origem da ordem foi divulgada pelo historiador maçônico Marconi de Negri, considerado cofundador do rito de Mênfis, dentro da maçonaria francesa, ao lado de seu pai, Gabriel Marconi. Segundo eles, e com base em conjecturas surgidas ainda em 1784 de um estudioso Rosa Cruz, o barão de Westerhold, a Rosa Cruz teria como origem uma sociedade secreta e altamente hierarquizada do século XVIII da Europa Central ou Oriental, denominada Rosa Cruz de Ouro, que teria tentado, sem sucesso, submeter a maçonaria ao seu poder. Isso iria contra os ideais da fraternidade expostos nos manifestos. Segundo o barão, a Ordem Rosa Cruz teria sido criada no ano 46, quando um sábio gnóstico de Alexandria, de nome Ormus, e 6 de seus discípulos foram convertidos por Marcos, o evangelista. Alega-se que seu símbolo era uma cruz vermelha encimada por uma rosa, daí a designação de Rosa Cruz. A ordem teria nascido, portanto, da fusão do cristianismo primitivo casado com a mitologia egípcia. Rosenkrantz teria sido, segundo essa versão, apenas um iniciado e depois grande mestre e não o fundador. Naqueles tempos, havia uma linha tênue, mas segura entre a maçonaria francesa e a ordem. Isso se tornou comum em outros lugares da Europa também. E isso explica porque certos membros, como Cagliostro, Jean-Baptiste Willermoz e Martínez Pasquale, perambulavam livremente por essas duas fraternidades esotéricas. Naquela época, seus membros realizavam regularmente um trabalho integrado em determinadas reuniões. Atualmente, certas obediências maçônicas ainda conservam o grau de Cavaleiro Rosa Cruz, segundo consta no site oficial da AMORC. Afinal de contas, por que tanto mistério em torno da Ordem da Rosa Cruz que perdura ainda nos dias de hoje? A Ordem Rosa Cruz, como já mencionei antes, é uma sociedade secreta e mística que despertou interesse e especulação ao longo dos séculos. De acordo com as tradições e crenças associadas à Ordem Rosa Cruz, ela guardaria certos segredos e conhecimentos ocultos. No entanto, é importante enfatizar que as informações disponíveis sobre os supostos segredos da Ordem são baseadas principalmente em textos e tradições posteriores, muitas vezes difíceis de verificar historicamente. Alguns dos segredos associados à Ordem Rosa Cruz, de acordo com essas tradições, incluem, primeiro, conhecimento esotérico e alquímico. Acredita-se que a Ordem Rosa Cruz possui um profundo conhecimento das antigas práticas alquímicas e dos segredos da transformação interior. Segundo, sabedoria e ensinamentos espirituais. A Ordem seria detentora de ensinamentos espirituais avançados e ocultos, oferecendo uma abordagem única para a busca da verdade e da iluminação. Terceiro, medicina e cura. Alguns relatos atribuem à Ordem Rosa Cruz um conhecimento avançado em medicina e métodos de cura que seriam mantidos em segredos. E quarto, ciência e filosofia oculta. Acredita-se que a Ordem Rosa Cruz possua conhecimentos científicos e filosóficos secretos,
que transcendem as abordagens convencionais e promovem uma compreensão mais profunda da natureza e do universo. Não é preciso nem dizer que os outros segmentos religiosos não consideram a Rosa Cruz como sendo uma. Enquanto a ordem aceita pessoas de qualquer natureza ou crença religiosa, o contrário nem sempre é o mesmo. A Igreja Católica hoje não se manifesta a respeito da Rosa Cruz. Contudo, é sabido que o Vaticano condena práticas ligadas ao esoterismo desde sempre. Embora a história da Ordem da Rosa Cruz seja envolta em mistérios e mais pergunta do que respostas, uma coisa é certa: sua colaboração para a história da humanidade foi muito grande. Ainda naqueles tempos em que a Igreja condenava mais abertamente as práticas consideradas pagãs, a Ordem da Rosa Cruz foi persistente em seus objetivos, conseguindo atrair artistas, cientistas, filósofos, teólogos e tantos outros que, além de fazer parte de um seleto grupo de intelectuais, eram grandes formadores de opinião. E é por isso que a Ordem ainda sobrevive, com ou sem todo aquele mistério de antigamente. Obrigado, um forte abraço e até a próxima.